ligado ao objeto e 2 cabos de sustentação. São dados os ângulos, o ângulo alfa é de 120 graus, o ângulo beta é de 60 graus e a massa do objeto de 80 quilogramas. Perguntas: quais as tensões suportadas pelos cabos, né, que prendem aí o objeto? A primeira lei de Newton me diz que se esse sistema está em equilíbrio estático, ou seja, se os objetos estão ali, se o objeto está ali pendurado e não cai, isso significa que a soma das forças que atuam no sistema é igual a zero. Ou seja, se eu somar todas as forças, eu vou obter um valor zero. Isso é o que me diz a primeira lei de Newton. Então, para resolver um exercício desse tipo, o primeiro passo é identificar as forças que atuam no sistema. E aí depois eu vou impor a condição de que a soma dessas forças é igual a zero. Tá? Então, identificando as forças, nós vemos aqui que a Terra puxa esse objeto para baixo, força-peso. E por que esse objeto não cai? Porque ele está preso por esses 2 cabos. Então, um cabo exerce uma tensão para lá, vou chamar essa tensão de T1, e o outro cabo exerce uma tensão também ao longo dele, uma tensão 2. Primeira lei, vou usar aqui o 1ln, primeira lei de Newton, me diz que a condição para que esse sistema permaneça em equilíbrio estático é que essa soma aqui, T1 mais T2 mais o peso, seja igual a zero. Para impor essa condição, eu vou trabalhar com as componentes dos vetores, que fica muito mais fácil. Tá? Para fazer isso, eu vou traçar o eixo x e o eixo y. É muito comum e muito mais fácil escolher o ponto onde todas as forças convergem para estabelecer a origem do sistema de coordenadas. Então, vou colocar aqui o eixo x, passando por esse cruzamento aí de todas as forças, e aqui o eixo y, também passando pelo mesmo ponto, que é aí o ponto onde todas as forças aplicadas se encontram. Tá? Como nós vimos naquelas atividades sobre vetores, para conseguir calcular as componentes de T1 e T2, eu preciso dos ângulos que estes vetores formam com um dos eixos, e normalmente a gente tem usado com o eixo x. Tá? E aí vem um pouquinho de geometria, a gente sai do campo da física e vai pensar um pouco na geometria. Tá? Olhem só, se aqui eu tenho um ângulo de 120 graus e eu sei que tudo isso aqui vale 180 graus, né, que é meia circunferência, esse ângulo aqui é de 60 graus. Olhando para este triângulo retângulo aqui, se eu tenho 60 graus aqui, 90 graus aqui, aqui eu vou ter um ângulo de 30 graus. Alguma dúvida nisso? Tranquilo. Do outro lado, o beta 60 graus. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, bem fácil de ver. Retângulo aqui. Então, 60, 90, 30 graus aqui, 30 graus aqui, 60 graus aqui. Tá? Então, os dois ângulos que nos interessam estão aqui. 30 graus, que mais nos interessa, né? E 60 graus. Tá? Olhando para isso, eu vejo que a componente horizontal de T1 ela é adjacente ao ângulo, componente horizontal de T2 adjacente a esse ângulo, e a componente vertical oposta, e T2y também oposta. Então, a gente pode dizer o seguinte: T1, componente horizontal, é igual a tensão 1 vezes o cosseno de 30 graus. Do outro lado, no eixo x, T2x tem que ser igual a T2
cosseno de 60 graus. Então, componentes x de T1 e T2. Componente y de T1, oposta ao ângulo de 30 graus, então é igual ao T1 seno de 30 graus, e T2y é oposta ao ângulo de 60 graus, T2 seno de 60 graus. Tá? Então, nós temos aqui as componentes horizontais, está aqui o T2x, está aqui T1x, e as componentes verticais, T1y e T2y. Tá? Como a gente quer garantir que a soma das forças total, né, a soma total das forças aplicadas ali no objeto seja igual a zero, o que a gente consegue enxergar dessa figura? Né, para que a primeira lei de Newton seja válida, né, porque a primeira lei de Newton é válida, desculpa, impondo aí, né, a condição de que as forças sejam zero, nós temos que T1x tem que anular o efeito de T2x, porque são as forças que atuam no eixo horizontal. Já no eixo vertical, a soma de T1y com T2y anula o efeito da força-peso. Tá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os valores de seno e cosseno e vou substituir aqui. Ou posso fazer a substituição antes. Tanto faz. Tá? Se eu faço a substituição antes, quem é T1x? T1 cosseno de 30 graus. Ele tem que ser igual a T1, a T2x, que é T2 cosseno de 60 graus. No eixo y, T1y, quem é? T1 seno de 30. T1 seno de 30 graus, mais T2y, que é T2 seno de 60 graus, ambos têm que ser igual ao peso do objeto. Vou substituir aqui os valores numéricos que eu já tenho, para visualizar quem são minhas incógnitas. Tá? Então, colocando os valores numéricos, ó, T1, cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz. Isso, T2, cosseno de 60 graus, que é igual a 1/2. Embaixo, T1 seno de 30, que é igual a 1/2, mais T2 seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2, ambos iguais ao peso, massa de 80 kg, sujeito à aceleração gravitacional, que a gente está considerando 10, então 800. Tá? Olhando para cá, é bem nítido que nós temos a clássica situação de duas equações e duas incógnitas, né? Bem típico aí daqueles probleminhas lá de duas equações com x e y, calcule o valor de x e de y. Como é que a gente resolve isso? O jeito mais fácil, mais direto, é por substituição, ou seja, aqui na primeira equação eu posso simplificar esse meio com esse meio, e eu chego à conclusão que tensão 2 é igual a tensão 1 vezes a raiz de 3. Daí eu vou pegar este resultado e vou substituir na equação de baixo, onde eu tenho o T2. Por quê? T1 aqui, quando eu substituir T2 por isso, fica T1 também, e aí eu tenho uma equação e uma incógnita que eu consigo resolver. Vamos fazer isso. Isso aqui mantém T1 vezes 1/2. Mais, agora sim, T2. Quem é T2? Está lá na equação de cima, é T1 vezes a raiz de 3. Continuando, raiz de 3 sobre 2
Tudo isso igual a 800. Tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Eu tenho T1 neste termo e T1 neste termo. Posso colocar em evidência. Então, T1 em evidência. O que fica dentro do parênteses? 1/2. E aqui o 3 sobre 2. Tudo isso igual a 800. 1/2 mais 3/2, 4/2, que é igual a 2. Então, chegamos que 2 vezes T1 é igual a 800. Logo, T1 é igual a 800 sobre 2, 400 newtons. E aí, eu volto lá na equação de T2 e posso calcular o T2 a partir do resultado do T1. Assim, ó, T2 é igual a T1 vezes a raiz de 3, ou seja, 400 raiz de 3 newtons. 400 vezes a raiz de 3 é igual a aproximadamente 693 newtons. Tá? Então, quais são as forças que os dois cabos da figura exercem para que esse sistema permaneça em equilíbrio estático? Nós chegamos à conclusão que o cabo do lado esquerdo, o cabo T1, exerce a tensão T1, que tem módulo de 400 newtons, e o cabo do lado direito, aproximadamente 693 newtons. São as duas tensões exercidas por esses cabos que vão manter a massa de 800 newtons em equilíbrio estático. Fizeram felizes, eu não sabia. Não, estou brincando, mas o Éder é muito bom. Ele tem uma vivência como engenheiro elétrico bem interessante, como professor também. Vamos lá, então. O segundo exercício é muito parecido com o primeiro, né? Muda o peso do objeto. O peso do objeto aqui é bem maior, ele é o dobro, né? 160 kg, logo 1.600 newtons, então peso aqui. De novo, esse peso vai ser sustentado por dois cabos, cabo T1 e cabo T2. Então, T1 do lado esquerdo, T2 do lado direito. Quem quiser chamar de TD e TE, tanto faz, tá? Mais uma vez, é recomendável traçar o eixo X e o eixo Y de maneira que a origem do sistema coincida com o ponto onde as forças se encontram, tá? Fica mais fácil. Então, X eu vou traçar por aqui, o Y passando aqui paralelo ao cabo vertical de sustentação. O peso não faz curva nenhuma, né? O peso é reto mesmo. Eu que não consigo fazer a linha reta, então aqui eixo Y e aqui o eixo X, tá? Nesse segundo exemplo, está muito mais fácil identificar os ângulos, né? Porque, ó, 60, 90, 30, 60 aqui. Ou ainda, duas paralelas cortadas por uma transversal. Também poderia ser visto assim, né? Se eu prolongo aqui, eu tenho que esse ângulo é igual a esse, e esse ângulo é igual ao de cima, então 30 graus também aqui. Ou, pelo triângulo retângulo, 30, 90, 60, 30. Tá? Então, uma ou outra, a gente chega aí aos ângulos. Neste caso, também, nós temos que, pela primeira lei de Newton, tensão 1 mais tensão 2 mais peso do objeto tem que somar 0 para que o sistema permaneça como um todo em equilíbrio estático, para que não tenha movimento. E aí, o
que nós identificamos é que existe uma componente T1x, que aponta para o lado negativo do eixo x, e uma componente T2y, que aponta para o lado positivo. Essas duas componentes têm que se anular para que eu não tenha movimento neste sentido. Já na vertical, nós temos T1y e T2y, que elas vão se somar, né, apontam no mesmo sentido, para anular o efeito da força-peso. Então, a primeira lei de Newton pode ser achada aqui nos eixos x e y como sendo o seguinte: componente horizontal de 1 anula componente horizontal de T2. Componente vertical da tensão 1 somada à componente vertical da tensão 2 anula o efeito da força-peso. A gente está usando os ângulos que são entre o vetor e o eixo x, então daí a gente pode dizer que T1 x é T1 cosseno de 60 graus, que T2x é o T2 cosseno de 30 graus, que T1y é o T1 seno de 60 graus, que o T2y é o T2 seno de 30 graus e que o peso é de 160 kg vezes a aceleração da gravidade, que é 10. E aí, substituindo os valores numéricos, a gente identifica que temos, de novo, a situação de duas equações e duas incógnitas. Ó. T1 vezes cosseno de 60, que é igual a 1 meio. T2 vezes cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Equação de baixo, T1 vezes o seno de 60 graus, T1 vezes raiz de 3 sobre 2. T2 seno de 30, T2 vezes 1 meio, igual a 1.600. Tá? Da equação de cima, da equação para o eixo x, chegamos à conclusão que T1, então, é igual a T2 raiz de 3, né? Simplificando aqui 1 meio com 1 meio. Se eu substituir este resultado aqui na equação de baixo, lá onde aparece o T1, eu vou ter só uma incógnita e uma equação. E é isso que eu vou fazer. Tá? Então, no lugar do T1, T2 raiz de 3. Seguindo, raiz de 3 sobre 2. Vezes raiz de 3 sobre 2. Mais T2 vezes 1 meio, tudo isso igual a 1.600. Tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a 3. Eu tenho T2 aqui, posso colocar T2 então em evidência, e aí a gente fica com T2 que multiplica 3 meios mais 1 meio, tudo isso igual a 1.600. 3 meios mais 1 meio, 4 meios, né? São denominadores iguais, mantém denominador, somos expoentes. 4 dividido por 2 é igual a 2, logo 2 vezes T2 é igual a 1.600. Último passo. T2, então, é igual a 800 newtons. Tendo o valor de T2, a gente volta lá na equação que relacionava T1 e T2 e chega ao resultado. Então, T1 igual a T2 vezes a raiz de 3, logo T1 é igual a 800 raiz de 3 newtons, ou ainda T1 é igual a aproximadamente 1.386 newtons. Então, 1.386 newtons é
o resultado para o valor aí de T1. Notem que os dois exercícios são muito parecidos. Na realidade, a dificuldade nos exercícios de estática, né, a gente está tratando de estática, é muito mais encontrar os ângulos, detectar as forças e aí fazer o cálculo. Tá? A gente vai cair quase que sempre nessa situação de duas equações e duas incógnitas, ou três equações e três incógnitas, vai depender um pouco do número de forças envolvidas. Tá? Lá, quando vocês forem estudar a resistência dos materiais, estruturas ou alguma disciplina do gênero, vocês vão ver que esses vértices aqui eles se repetem várias vezes. Por exemplo, uma treliça é um somatório enorme de vértices desse tipo. E o papel aqui da disciplina de Física 2 é ensinar vocês o tratamento de um vértice, que depois vocês vão ter que ver isso ampliado quando você faz um somatório com uma estrutura um pouco mais complexa. Tá? Mas o foco disso, o fundamento é a soma das forças tem que ser zero para que o sistema permaneça em equilíbrio. Então, se eu apoio um bloco desse tipo, com dois cabos, eu vou ter tensões nos dois cabos. Essas tensões elas vão variar de acordo com o ângulo, né? Quanto mais aberto tiver isso aqui, quanto menores forem esses ângulos, maior vai ser a tensão, porque ao reduzir esse ângulo, eu aumento a componente x, e a componente x ela não contribui para manter o peso reto. Quem de fato mantém o peso reto são as componentes y. Tá? Então, quando eu preciso que a soma das duas aqui seja igual ao peso. Se eu abaixo esse ângulo, o que acontece? Eu aumento a tensão total, porque eu não vou reduzir essa e vou aumentar a horizontal. Tá? Então, quanto mais esticado tiver um cabo, maior vai ser a tensão que ele vai suportar para manter aí um mesmo bloco apoiado. Esse é um dos grandes problemas daquelas pontes rolantes, né? Elas são retas, né? Ou tem uma deformação quase que imperceptível. Significa que a tensão lá em cima é muito pesada, né? Muito grande. Mas ela tem que ser reta para poder deslocar o objeto.